A Bíblia nunca foi tão atual. É ler com uma mão, você lê as notícias, vê no telefone, na televisão, no computador, e com a outra mão você lê a Bíblia, é por aí. É, só não podemos ficar desinformados, porque o Senhor mesmo nos avisou que por falta de conhecimento nós perecemos. O Senhor disse em Oséias: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitas pessoas perecem, e aqui a gente está para receber o conhecimento. Oi, Vera, tá falando alguma coisa está acontecendo? Então, nosso assunto, apagão. O apagão, tá, tô vendo, agora eu já li de todo mundo, de onde que está falando, som tá ok, Suíça, Rio das Ostras, governador Celso Ramos, Santa Catarina, Teotônio Vilela, gente de todos os lugares, muito bom, compartilhando, hein, gente? Vamos lá. Falar do apagão. É muito recente, foi ontem. Hoje é segunda-feira. Ontem aconteceu o apagão em grande parte da Europa. Eu vou ler a notícia para vocês, a despeito de vocês já saberem, mas nesses últimos 2 dias a Europa enfrentou um dos maiores apagões da sua história. Não é qualquer apagão, é um dos maiores da sua história. Hoje, que pela manhã, logo que eu acordei, eu vi o caos que estava o metrô ainda. Quantas horas de apagão, não é? Afetando a vida de tanta gente. Então, esse apagão que aconteceu na segunda-feira por volta de meio-dia, vou ler exatamente a notícia: milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica, afetando serviços essenciais, como transporte. E no transporte se inclui tudo, tá? É o metrô, é o avião, tudo. Telecomunicações e hospitais. Os hospitais continuaram funcionando como gerador. Este evento levantou questionamentos sobre sua causa e as possíveis implicações proféticas. Então a gente vai falar primeiro do mundo natural e depois do profético. Tá bom, então aconteceu isso, deu um susto em todo mundo, porque atingiu, olha aqui, atingiu Espanha e Portugal. E é lógico que não só a Espanha, de uma falha abrupta, principalmente na Espanha e no Portugal, com uma perda de 15 gigawatts de geração elétrica. Isso não só Portugal, e eu estava lendo, né? Não só Portugal e Espanha, mas também Andorra, o sul da França. E eu vi que Toledo, já fui em Toledo, Toledo ficou 11 horas sem luz. Foi um apagão que demorou muito para restabelecer, voltar tudo. Foi voltando aos poucos foi voltando ao normal. Claro que isso trouxe, primeiro, algumas perguntas. Então foi por isso que pediram para a gente para comprar um kit sobrevivência, porque um mês antes, mais ou menos, saiu. Eu até fiz uma live sobre isso. Foi dado um anúncio, principalmente na França. Na França, foi colocada até uma meta, né? Que até o final do verão, a meta deles, não que isso vai acontecer, mas a meta deles seria que todos tivessem o kit sobrevivência. É claro que muita gente não comprou, é uma sugestão, não é obrigatório. Foi uma sugestão de um kit de sobrevivência para momentos de caos, momentos de tragédia, seja ela por guerra, sanção por causa de guerra, como aconteceu um inverno, quando há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, no inverno a Europa sofreu, porque a Rússia, como sanção, ela recebeu sanção por causa da guerra com a Ucrânia, por parte da OTAN, e devolveu a sanção, colocando gás a um preço absurdo e também fornecendo bem menos gás. Pegou os europeus bem no inverno, o que prejudicou a vida de muita gente.
E então a gente já está vendo que aparece o mundo tão moderno, tão globalizado, tão tecnológico, mas fica meio que nas mãos de poucas pessoas, porque a Rússia é o grande fornecedor de gás para a Europa. Então bastou ela fazer uma sanção, todo mundo sofreu, não é? Então chegou esse apagão, junto com muito pertinho do pedido para que sugestão, vamos usar a palavra sugestão, para que todos os moradores, todos os habitantes, todas as pessoas na Europa tivessem o kit de sobrevivência. Uma sugestão, repito, não era algo obrigatório. E eu vi nos comentários, em todas as fontes de notícias, quando o apagão começou, muitas pessoas escreviam assim, e eu que nem comprei o meu kit de sobrevivência. E aí outras falavam, então foi por isso que eles sugeriram, porque o que está acontecendo é um ensaio para que algo maior aconteça, é para mostrar como nós somos vulneráveis. Gente, a vulnerabilidade dos homens é muito grande. É que a gente se acha, porque chegou um tempo de tanta, como eu falei, de alta tecnologia, a gente acha que nada vai nos paralisar. No entanto, a pandemia mostrou que paralisou, o apagão paralisou pelo menos 2 países da Europa, afetou outros lugares, mas os maiores afetados, 2 países da Europa ficaram muito afetados e isso atrapalhou a vida de milhares de pessoas, mas mais do que atrapalhar a vida, trouxe uma certa insegurança, muitos questionamentos, então é hora da gente conversar. Então, a primeira coisa que surgiu quando falaram do apagão foi que foi algo na atmosfera e que isso afetou. Só que logo foi descartado. Depois veio a outra sugestão, eu vou pôr aqui as causas da investigação, tá? Inicialmente se especulou que o apagão poderia ter sido causado por um fenômeno atmosférico raro, mas aí ficou comprovado que não houve nenhum tipo de variação e então foi descartado. Mas durante quase todo o dia, em todos os lugares que eu lia, falavam que era vou ler até de novo, né? Porque é bem técnico, então vou falar, poderia ter sido causado por um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida. Bom, não é minha especialidade, eu não queria lembrar esse nome se eu não lesse. Então, é vibração atmosférica induzida, que envolve oscilações nas linhas de alta tensão. Durante quase todo o dia ficou essa sendo a causa, mas caiu por terra. Já foi comprovado que não aconteceu isso. Então, segundo momento, todo mundo começou a pensar, foi um ataque cibernético também. Não, já foi descartado. Não foi um ataque cibernético, não foi uma vibração atmosférica induzida. E aí, então, o que é que foi? Ninguém sabe ainda. Mas eu vou colocar outra hipótese. A hipótese do ataque cibernético foi descartada. Não foi descartada por qualquer pessoa, foram autoridades espanholas e portuguesas que afirmaram que as investigações não encontraram indícios que suspeitassem essa teoria. Hoje, não estou dizendo que vai amanhã continuar sendo a mesma causa. Atualmente, a causa mais provável apontada pelas autoridades é uma falha técnica no sistema elétrico europeu, possivelmente relacionada a uma forte oscilação no sistema elétrico, desencadeando essa interrupção e assim as subestações elas foram voltando aos poucos, reativando aos poucos, foi algo realmente que colapsou. Então, até essa última que eu coloquei, fica pra gente assim, é isso mesmo? Daqui a pouco vai falar que não é isso? Então, o que é que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo, para mim, Deus está permitindo que a gente enxergue que nós estamos vivendo um tempo bem diferente.
como é que a gente pensa que tantas coisas estão acontecendo? Guerras e rumores de guerras, a guerra da Rússia e da Ucrânia que não acaba nunca, o conflito no Oriente Médio que não acaba nunca, melhora, quieta, daqui a pouco começa tudo de novo. A gente vê ameaças, uma pandemia não que foi vencida, no entanto, outras ameaçam acontecer. Essa fragilidade, o sistema já mostrou que o sistema tem tanta fraude, então está mostrando para a gente que a gente precisa de um sistema novo. Você acha isso coincidência? De que é necessário um sistema novo porque está tudo muito vulnerável, muito ataque cibernético, hoje com a inteligência artificial, como eu falei em outra live, o reconhecimento facial já não é mais aquela segurança, então precisa ir para íris. Cada hora mostra que precisa de um novo governo mundial. Na verdade, é isso que está mostrando. Cada momento, é isso que eles querem provar, né? É isso que o mundo está convergindo para isso. Já está mostrando que é necessária uma moeda única, que esse tipo de economia está falida, que nós precisamos de algo mais estável, porque hoje há uma oscilação muito forte. Então, o que acontece em um local afeta todo mundo. Então, a gente precisa ter uma estabilidade na moeda. E hoje esse sistema está ficando obsoleto. E tudo isso está forçando a gente a aceitar que é necessário algo novo.